Então eu tenho uma origem muito humilde. Eu nasci numa fazenda chamada Fazenda Poções, praticamente um sítio. Meus pais eram agricultores, muito humildes e pobres. Eles tinham, na época, a estrutura de educação era muito difícil naquela área do Brejo da Paraíba. Não tinha nada. Mas minha mãe tinha o primário, meu pai tinha o segundo ano de primário. Mas tinha uma visão muito grande da vida e eles assumiram um compromisso de educar os filhos. E isso aconteceu. Somos 4 irmãos, Clodoaldo, que foi professor da universidade, Clócio, eu e minha irmã Dulce, que é viva ainda. Eu nasci numa casinha pequena, de tijolo, sem reboco. Não existia no município de Alagoinha, onde eu nasci, nada médico. Quem fazia os partos era uma parteira, semi-analfabeto, que aprendeu a fazer parto, graças a Deus e graças às dores das mulheres. Deus, a dor do parto, é que ensinou a fazer o parto. Você tem ideia do nível da parteira? Eu vou contar um fato. Eu nasci com 3,8 kg. Era um menino grande e nasci chorando muito. A parteira virou-se para a cozinheira e disse: faça um pires de papa de araruta. E foi feito esse pires de papa de araruta e me introduziram na boca com o dedo. Eu acho que com medo eu parei de chorar. Ela virou-se para minha mãe e disse: está vendo, minha comadre, eu entendo de parto, entendo de menino. Ele era com fome. Então havia uma norma geral naquela época de que para a pessoa ser fazendeiro tinha que ter origem de fazenda. E um dos praxes é enterrar a placenta na porteira do curral. A placenta foi enterrada na porteira do curral para eu ser fazendeiro. E por incrível que pareça, depois de idoso, eu fui fazendeiro e sou médico. Mas o problema é a educação, porque não tinha ambiente. A minha infância foi uma infância de todo menino pobre em fazenda. Correr, brincar de toca, pescar. E o meu grande presente, que eu sempre guardo na minha memória, foi um cavalinho branco chamado Borracha, que eu aprendi a andar nesse cavalo. Isso é o que eu guardo de infância, da fazenda. Mas para educar os filhos, meu pai mudou-se com toda a família para Guarabira, que é uma cidade maior. E eu fui alfabetizado aos 8 anos de idade com uma professora chamada Alda Soares de Carvalho. Ela tinha 15 anos e eu tinha 8. Era uma moça bonita. Foi minha primeira professora, que viveu até o ano passado. Faleceu o ano passado, mas eu tive a oportunidade de prestar-lhe uma grande homenagem. Eu recebi em João Pessoa um título de cidadão pessoense. Fiz então um convite, mandei o discurso e coloquei-a na mesa da sessão. Ela ficou muito agradecida e sempre mandava meus agradecimentos e suas notícias. Foi a minha grande desbravadora para começo de vida, de ensino, foi Dona Alda Soares. Mas acontece que Guarabira não tinha ginásio, só tinha o primário. Como eu tinha 4 irmãos e meu pai pensava em educar todos, teve que se mudar para João Pessoa. Nós éramos pobres, viemos, a mudança foi feita de trem. A primeira vez que eu vim em João Pessoa, eu vim de trem. E fomos morar na rua perto do Liceu, na rua Mirante Barroso, onde hoje é o Banco de Sangue São João. Ali era o subúrbio da cidade. João Pessoa tinha praticamente 60 mil habitantes em 1936. Não existia nada daquilo, nem Liceu, nem Lagoa, foi feito tudo depois. Eu fui então matriculado no
Colégio Pio X e fiz o primário no Colégio Pio X. E tive uma grande alegria na minha vida. Como estudante humilde, eu, certo dia, cheguei e recebi uma comunicação do diretor do colégio, chamado Padre Francisco Lima, filósofo, homem de muito valor, que eu tinha sido escolhido o melhor aluno do básico do Pio X. Então, no dia 22 de maio de 1937, eu recebi uma homenagem, uma medalha, que foi colocada no meu peito pelo arcebispo da cidade, Dom Moisés Coelho. Feito o ginásio no Pio X, nós fomos para o liceu, que era o colégio principal da cidade, e tinha, só o liceu tinha um científico, tinha um curso pós-ginásio. Eu fiz então um curso científico. O liceu era praticamente, hoje, uma universidade de hoje. Os professores do liceu eram todos titulados, médicos, engenheiros, bioquímicos, químicos, frades. Era uma verdadeira seleção de alunos. Nós tínhamos que estudar muito, porque a cidade era pequena e o resultado dos exames era tão importante que saía publicado no fim do ano no Diário Oficial. Então toda a cidade sabia do aproveitamento do filho de fulano e de ciclano. Então a nossa vida era controlada. Então por ali se concluía nas cidades os alunos mais inteligentes e menos inteligentes. Então nós tínhamos que estudar muito, porque o nível era muito alto. Nós tínhamos professores que exigiam muito. Isso foi a felicidade de todos aqueles que estudaram no liceu. E vocês sabem que o liceu é o berço. Quase todas as figuras importantes de João Pessoa, governadores, senadores, todos passaram pelo liceu. Então nós saímos, quando terminou o científico, eu fui então para Recife. O problema de Recife é que é uma cidade grande, e muito grande, e João Pessoa relativamente pequena. Nós não tínhamos parentes, não tinha ninguém em Recife. Era um ambiente totalmente estranho. E tinha que fazer o vestibular, e o vestibular era feito na Faculdade de Medicina de Recife, que só Recife e Salvador tinha Faculdade de Medicina no Nordeste. Sendo que a Faculdade de Medicina do Recife era particular. E por ser a única no Nordeste, junto com a da Bahia, todos os estudantes dos outros estados vinham estudar em Recife, fazer concurso em Recife. Então, na minha turma, que era uma turma de 100 alunos, tinha cerca de 30 de outros estados. Eu me lembro que tinha 15 cearenses, tinha lagoanos, tinha maranhense, tinha piauiense. Mas o problema do vestibular é que existiam 3 provas. Uma prova escrita, uma prova prática e uma prova oral. Essa prova oral é que realmente nos preocupava na época, porque nós não conhecíamos ninguém em Recife. E os pernambucanos eram amigos dos professores que estudaram com eles nos colégios. Fiz o vestibular e voltei para casa, certo que tinha sido reprovado. Carreguei um colega que me telegrafasse sobre o resultado. Comuniquei ao meu pai, que sempre me deu o maior apoio, e sempre fui muito otimista, e disse: tenha calma, meu filho, só se chora depois do resultado. E para minha surpresa, 3 dias depois, chegou o telegrama, dizendo que eu tinha passado em 8º lugar. Em 1952, eu fui aluno acadêmico de Recife e fui concursado na maternidade da Encruzilhada para fazer obstetrícia. O meu idealismo era ser parteiro. Mas por um acidente anestésico nessa maternidade,
eu terminei sendo anestesista. A minha turma era uma turma desunida, porque tinha gente de todo canto. A minha vida de acadêmica não foi fácil, porque os hospitais eram longe. Nós não tínhamos transporte, tínhamos que ir a pé. E num ambiente estranho. O problema maior é que a faculdade era cara e meu pai não tinha muito dinheiro para pagar a faculdade. Então, os primeiros meses, nós tínhamos que pagar a faculdade, ia pagar a pensão e os livros. Acontece que o dinheiro dava praticamente para pagar a faculdade. Tivemos então que procurar uma pensão mais barata. E procuramos uma pensão na Rua do Hospício, que era tão barata que era conhecido como Palácio da Fome. E era o berço dos estudantes da Paraíba, pobres, que iam para essa pensão Palácio da Fome. Mas, e ainda fora isso, ainda tinha os livros. Os livros eram caros. A anatomia era anatomia de testículo, que ainda hoje se usa. E era importada, era em francês. E eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Quem me ajudou foi um tio chamado Abel Beltrão, que me emprestou essa anatomia e os livros de histologia e de fisiologia, que me ajudou muito em minha formação. Mas acontece que eu, com 6 meses dessa situação, no Palácio da Fome, a Faculdade de Medicina de Recife foi federalizada. Então foi criada a Universidade Federal de Pernambuco. Eu então deixamos de pagar a faculdade e então tivemos uma vida melhor, porque o dinheiro da faculdade nós pagávamos a pensão. E fui muito feliz nos meus estudos, o meu currículo é um currículo normal, foi aprovado. Essa é a minha vida de currículo de estudante, de acadêmico. A minha história é longa nesse aspecto. E a minha profissão escolhida na época como estudante era ser obstetra. E frequentei, concursado, a maternidade da Encruzilhada como estudante no 5º ano de medicina. E no 2º ano já de estágio, no 6º ano, aconteceu um acidente de anestesia na maternidade. Naquela época, a anestesia, mesmo em Recife, era rotineira. Então, era uma anestesia feita com a chamada máscara de Oberdane, que é uma anestesia feita exclusivamente com éter. E não tem a mínima segurança. Uma paciente morreu porque vomitou e regurgitou para o pulmão, a secreção inundou o pulmão, inundação pulmonar. Essa paciente morreu e no outro dia eu fui chamado pelo diretor da maternidade, que era o Dr. Martiniano Fernandes, que era um professor altamente conceituado, professor de obstetrícia da Universidade Federal de Pernambuco. E o professor Iremar Falcone de Mello, que era paraibano, que também era professor em Recife, me convidaram para eu fazer as anestesias da maternidade da Encruzilhada. Me daria quarto, comida e todo o apoio. Aceitei com a condição de acompanhar os seus anestesistas, que era Bastos Lima, que era o melhor anestesista e foi um introdutor da anestesiologia em Pernambuco, e Paulo Bittencourt. Acompanhei esses anestesistas nas operações do professor Martiniano e do professor Iremar. E fui com ele, fui adquirindo uma certa experiência, até uma certa segurança. Foi comprado um aparelho de anestesia e eu passei a dar as anestesias na maternidade da Encruzilhada. Então mudei devido às circunstâncias e comecei a gostar da anestesiologia. Naquela época, a anestesiologia praticamente não era especialidade. Era uma profissão, você escolhia fazer anestesia.
Não existia anestesiologia. Quem fazia anestesia se chamava anestesista. Então, se fazia anestesia hoje, se usa o termo, existe mesmo a disciplina de anestesiologia como ciência, né? Naquela época não tinha. Então, eu acompanhei o professor Martiniano e devo muito ao professor Basto Lima, que teve paciência, além de acompanhar na paternidade, às vezes acompanhar no hospital pronto-socorro, pegando as cirurgias maiores. Sou muito agradecido ao Dr. Basto Lima. Depois isso acontece que geralmente a gente tirava um sábado e domingo para vir a João Pessoa ver meus pais, que moravam aqui em João Pessoa, na Rua Diogo Velho. E certa vez eu encontrei com o Dr. Robson Espínola, que era secretário da Faculdade de Medicina da Paraíba. Então ele me disse que havia chegado para a faculdade uma bolsa de estudos para anestesiologia em São Paulo, no Hospital das Clínicas, para a USP. Eu então procurei o professor Nilton Lacerda, que era o diretor da Faculdade de Medicina, no seu consultório. Ele me recebeu muito bem, que era um extremamente educado, polido e preparado, professor de médico de alto nível da nossa universidade. E ele me disse: meu filho, vem amanhã, de manhã, que eu lhe dou uma resposta. No outro dia de manhã, voltei ao seu consultório, encontrei uma carta muito bem feita, dirigida ao chefe do serviço de anestesia de São Paulo, Dr. Reinaldo Figueiredo, e todo o apoio da faculdade para me receber na volta. Fui então para São Paulo. Não conhecia São Paulo, nunca tinha andado de avião. Viajei pela primeira vez num avião grande, um Constellation da Panera, e fui para São Paulo. Em São Paulo, procurei a pensão onde se encontrava meu grande amigo falecido, Maurício de Almeida. E talvez, através de Maurício de Almeida, eu fui morar nessa pensão, e Maurício então me fez o desenho do caminho que eu deveria chegar ao Hospital das Clínicas. Fui ao Hospital das Clínicas, fui recebido do professor Reinaldo Figueiredo, que eu tenho muita gratidão a ele. O Dr. Reinaldo Figueiredo leu a carta, eram duas cartas, uma de Nilton Lacerda e uma do professor Martiniano Fernandes de Pernambuco. Ele leu as duas cartas, olhou para mim e disse: meu filho, a sua apresentação é muito boa. Eu sou muito amigo do professor Martiniano Fernandes, mas infelizmente essa vaga foi ocupada. Foi um ambiente de tensão, eu fiquei extremamente emocionado e as lágrimas começaram a cair. Ele olhou para mim e disse: meu filho, você tem condições de se manter em São Paulo durante 2 meses? Ele disse: não tenho condições financeiras para isso. Ele disse: não, então vamos fazer, eu lhe arranjo comida e você pode alugar um quarto por 1 mês. Eu digo: posso. Ele saiu comigo do hospital, atravessou a Avenida Rebouças e foi na Alameda Itu e alugou um quarto sob a responsabilidade dele. Então eu comecei a frequentar o Hospital das Clínicas de São Paulo, fazia anestesia às manhãs e à tarde eu ia frequentar o curso de farmacologia do professor Cobert, que era a maior autoridade em farmacologia naquela época. E fiz um curso de farmacologia e passei um ano e meio praticamente no Hospital das Clínicas fazendo anestesia. Terminado esse curso, recebi o título de especialista por concurso no Hospital das Clínicas de São Paulo e voltei para a minha terra. Aqui fui muito bem recebido pelos médicos antigos que tinha aqui, principalmente o pai dela, Luiz Vilar, Aquiles Lial, que eu considero um dos maiores cirurgiões que a Paraíba já teve, Francisco Porto, Orlando Farias e outros que a memória não sai agora. Isso no ano de 1954. Fui então convidado, como tinha um curso de farmacologia
E como a anestesiologia era uma novidade na cidade, se espalhou na cidade que tinha chegado um anestesista de São Paulo. Guilherme Martins, sabendo da notícia, me procurou e me convidou para ser seu assistente na cadeira de farmacologia da Universidade Federal da Paraíba. Quando cheguei aqui como anestesista, encontrei 2 anestesistas. Nenhum deles tinha curso de pós-graduação em anestesia. Tive dificuldade no começo, como toda cidade, toda profissão, quando a gente chega na cidade, todos nós temos, mas recebi um apoio muito grande de Francisco Porto, de Adriles Vilar, de todos esses que eu me referi antes. E a minha primeira anestesia que eu fiz em João Pessoa foi no Hospital Santa Isabel, com aparelho de anestesia que eu consegui montar, porque nem aparelho de anestesia os hospitais tinham. Ninguém conhecia anestesia. Tive uma grande decepção, que um dia cheguei num hospital importante de João Pessoa, e um dos professores me chamou de intoxicador, porque até veneno de índio eu estava dando nos doentes. Foi um problema de reeducação dos próprios cirurgiões, com exceção daqueles mais novos, que já vinham dos centros mais modernos. E por aí começou. A minha primeira doente particular em João Pessoa tem uma história curiosa que eu faço questão de lembrar. Era uma paciente com 140 quilos para fazer uma cirurgia de plástica de abdômen, fazer uma lipotomia. A cidade estava cheia, era uma senhora de alto nível na cidade, e os comentários da cidade é esse tipo de cirurgia com um anestesista novo. Comecei a anestesia, tudo corria bem, e para minha surpresa, quando eu olhei de lado, estava dentro da sala uma moça elegante, bonita, que se tornou minha esposa. E assim foi minha vida como anestesista. E comecei aos poucos e fui crescendo de conceito e que chegou a um ponto em que não tinha mais tempo para atender meu cliente, porque era o anestesista de confiança da cidade, eu era anestesista dos médicos, das famílias dos médicos, e não tinha condições físicas para suportar tanta responsabilidade. Foi quando criei o primeiro serviço de anestesia de João Pessoa, que era composta por mim, o Dr. Clócio Beltrão, o Dr. Zé Gomes de Moura e Fernando Paraguai, que tinha chegado de São Paulo, e o próprio Almir, que eu aproveitei. Esse serviço de anestesia funcionou num certo tempo, e a proporção que a cidade crescia, nós não dávamos mais conta. Foi quando chegaram os outros colegas, eu então, como mais velho, mais antigo, convidei todos e criamos um serviço de anestesia maior, que foi a base da Copanest de hoje. Então, a Copanest começou através do serviço de anestesia, eu fui o seu primeiro presidente e fundador. Sempre fui respeitado por todos os colegas, por todos os amigos. Eu tenho uma honra muito grande de dizer que não tenho inimigo na classe médica, sou amigo de todos os médicos. Recebi, me abri, ensinei anestesia a todos que me procuraram. E por isso que todos são meus amigos. Todos me chamam calmo, de tranquilo, e realmente eu sou, mas sempre que aprendi isso dos meus pais, respeitar sempre os amigos, as pessoas de bem. Desde criança, eu tenho o grande desejo de ser médico, como meu tio Abel, que foi o primeiro laboratorista de João Pessoa. Eu fazia análise de laboratório aqui em João Pessoa. E ele teve muita influência na minha vida. Como era pobre, os parentes mais ricos não acreditavam que realizasse o meu desejo. Achava que eu iria ser um agricultor como meu pai. Meu pai, apesar dos seus limites, me estimulou e me deu todo o apoio que estava ao seu alcance.
Na minha formatura, choramos juntos, contra tudo e contra todos. O filho de seu João era médico. Meu curso da Alemanha tem uns aspectos interessantes. Certa noite, eu recebi em minha residência o doutor Antônio Dias dos Santos, grande amigo, grande professor, figura médica exemplar da Paraíba, e o doutor Zé Alberto. Zé Alberto estava fazendo um curso de pós-graduação com bolsista, na Universidade de Mainz, na Alemanha. E Guilardo Martins, que era o reitor da nossa universidade, pretendia montar em João Pessoa um serviço exemplar de neurocirurgia, que na época não existia na Paraíba. Antônio Dias, então, me convidou para ir para a Alemanha. Zé Alberto, que é esta figura que é nosso colega de academia, procurou todos os anestesistas mais jovens de João Pessoa e nenhum teve a coragem de aceitar o convite. Era de minha formação sempre fazer um curso no exterior, mas na época era praticamente impossível, porque a nossa moeda não tinha valor nenhum na Alemanha e praticamente era desconhecida. Eu fui através de uma bolsa da Universidade de Uniclínica de Mainz, uma bolsa em marco que me sustentou. E tive, depois de muita luta e muito sacrifício, a permissão para sair do Brasil, que era na época da ditadura. Havia limites para tudo, inclusive do dinheiro que eu podia levar para a manutenção e complementação da Alemanha. Para você ter uma ideia, o dinheiro que eu levei em dólar para a Alemanha foi um cheque-drive escondido dentro de um livro. E então eu enfrentei o convite. Minha esposa pensava que eu não fosse. Mas começamos a estudar. Eu comecei a estudar, passei 8 meses estudando inglês intensivamente e desde estudava alemão com um frade lá no Rosário. As dificuldades eram muito grandes para a minha saída, porque tinha que ter uma autorização do Ministério da Educação. Em novembro de 1968, saiu a autorização para eu fazer a bolsa na Alemanha. Minha esposa não acreditava que eu fosse. Se agora, eu digo, temos que ir. Tinha 4 filhos, tinha 42 anos de idade, tinha conceito clínico, tinha clientela, tinha conceito como professor. Mas, no intuito de melhorar e dar a minha contribuição à Universidade Federal da Paraíba, eu aceitei o convite. Foi uma jogada. Saímos de João Pessoa no dia 4 de janeiro de 1969. Estávamos aqui com 32 graus de temperatura no calor nosso do mês de janeiro. Quando desembarcamos na Alemanha, estava a 5 graus abaixo de zero. Estava à minha espera em Frankfurt, Zé Alberto e sua esposa. Ficou surpreso com a minha chegada. Nessa viagem fomos eu para fazer anestesia e Cláudio Emmanuel para fazer otorrinolaringologia. Zé Alberto não esperava que eu chegasse. Ele disse, o velho chegou. Aí o Cláudio disse, chegou. Eu disse, não é possível. Chegou. Eu estava lá. Zé Alberto tinha 30 anos, eu tinha 42 anos de idade. Os primeiros dias foram difíceis, que foram dias de adaptação. Mas Zé Alberto, sempre um amigo idealista, me ajudou muito, me orientou e foi o responsável pela execução desse curso. Comecei a frequentar o hospital, tudo diferente, alimentação diferente, transporte diferente, clima diferente,
tudo contra. Mas a coragem, o amor e a dedicação da minha esposa, nós conseguimos enfrentar tudo isso. Passei 8 meses na Alemanha. Fiz todo tipo de anestesia na Alemanha e recebi um título que bastante me honra, dizendo que eu tinha cumprido a minha missão de assistente da clínica de animais, tendo executado todos os tipos de anestesia, e me convidavam para voltar a mais novamente. Tenho esse título guardado e com muita honra. Chegando aqui, eu comecei então a trabalhar com Zé Alberto e fui então o primeiro anestesista em neurocirurgia da Paraíba. Contra tudo e contra todos, porque nós tínhamos muita deficiência, mas o entusiasmo, o preparo, a coragem de Zé Alberto me entusiasma também. E fizemos vários tipos de cirurgias que nunca tinham sido feitas em João Pessoa. Inclusive tivemos a coragem de trazer o professor Schirmann, da Alemanha, para operar em João Pessoa. E ele operou e eu dando anestesia ao professor Schirmann com Zé Alberto como assistente. Devo muito a Zé Alberto, tenho muita admiração por Zé Alberto, porque realmente ele é um profissional de alto nível, de boa formação e está na Paraíba, porque quis. Eu sou testemunha que ele recebeu um convite do professor Schirmann para ficar como assistente da clínica dele na Alemanha. E ele teria condições de ficar porque tinha valor e a esposa é alemã. Mas veio, enfrentou todos os contras de João Pessoa, de iniciar uma nova especialidade e venceu. E é um orgulho que nós temos. Eu tenho muito orgulho de pertencer à Academia de Medicina Paraibana. Sou um dos fundadores. Tenho o título que muito me honra. Fui convidado para a Academia Paraibana de Medicina pelo professor Humberto Nóbrega. Não sei qual a razão, não sei qual o motivo de tão grande honraria. Talvez tenha sido a amizade que eu soube construir com ele, com os meus amigos, com esse meu temperamento calmo e tranquilo, e recebi a honra de ser fundador da Academia de Medicina da Paraíba. Acho hoje que a Academia de Medicina da Paraíba é o órgão mais importante da classe médica, porque todos nós sabemos, vocês são médicos como eu sou, que nós temos uma vida biológica. Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. E só aqueles que em vida fizeram alguma coisa pelos outros, dedicaram alguma coisa, construíram alguma coisa, têm direito a ser lembrado, têm direito a ser memória. E isso é que a Academia de Medicina vem fazendo, lembrando os nossos colegas antigos, pioneiros, que praticamente viviam esquecidos e que hoje são lembrados, como Nito Lacerda, como Francisco Porto, Aquiles Leal e tantos outros. Quando eu ensinava farmacologia e dava minhas aulas, quando eu iniciava o curso, eu sempre parabenizava os meus alunos por ter escolhido a profissão médica. E dizia que a medicina é a mais humana de todas as profissões. E o ser médico é um sacerdócio. E por ser sacerdócio, tem que amar o próximo, que é um dos princípios do sacerdócio. Tem que ser responsável, porque nas suas mãos irão passar as vidas que puderam trazer alegrias e tristezas. E que para ser um bom médico é necessário que, acima de tudo, haja grande responsabilidade e estudo. É necessário que se estude muito, porque realmente medicina não é só aparelho e máquina. Medicina é cultura, medicina é ciência. E sempre dizia aos meus alunos, o sucesso da medicina dura pouco e às vezes são esquecidos. E os sucessos persistem por toda a vida. Sobre
a criação das faculdades, eu sou, pela idade, né? Eu sou pelo sistema antigo. Eu acho que realmente deve-se abrir novas faculdades, mas não como está sendo feito atualmente, porque o que está acontecendo no Brasil é uma comercialização da profissão. Para se criar uma faculdade, é necessário que tenha professores com nível alto, doutorados, hospitais, estrutura, amor à profissão. Hoje, infelizmente, a profissão médica está se tornando um comércio, que não era. Vocês mesmos fizeram medicina por idealismo, como eu fiz. Mas hoje, infelizmente, isso não existe. Eu acho um erro, um tremendo erro, desse governo atual, dar uma expansão tão grande no Ministério da Educação, credenciar tantas faculdades, que quando nós sabemos, muitas dessas cidades que têm faculdade, nem hospital existe. É um perigo, é um temor, não só para nós, mas principalmente para os doentes, que vão sofrer as consequências das responsabilidades atuais.